Boa tarde, Beatriz, a todos que nos acompanham. De fato, o que pode vir dessa escalada, dessa intervenção norte-americana e israelense ao Irã é um efeito de volatilidade maior nos mercados. Haja visto que nós estamos no final de semana, os mercados estão fechados, mas o preço do barril do petróleo já vinha no movimento de alta nas últimas semanas. No ano passado, o barril do petróleo encerrou ali 2025 na casa dos $60, mais ou menos. E ele andou de lado o ano inteiro de 2025 nessa casa dos 60. E nessa semana ele estava ali flutuando na casa dos $72, $73, ou seja, uma precificação maior, observando esse possível movimento bélico norte-americano com apoio israelense. Então, o petróleo, ele é um elemento crítico nessa história toda, nessa equação complexa. Por quê? Porque 20%, algo como 20% de todo o petróleo produzido no mundo passa pelo Estreito de Hormuz, advindo do Golfo Pérsico, onde estão os maiores produtores de petróleo daquela região do Oriente Médio: Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein, a própria Arábia Saudita. Então você tem vários países daquela circunvizinhança escoando a sua produção de petróleo via marítima através do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um ponto frágil de escoamento de produção, não só de petróleo, mas também de uma série de outras mercadorias, commodities, etc., tanto entrada quanto saída. E é aí que vale recapitular que algumas semanas aqui, semana passada, essa semana, o Irã, a Guarda Revolucionária, fez exercícios militares com a Rússia, conjuntos, no Estreito de Hormuz, fechando parcialmente ali o estreito. Então, há esse possível impacto, esse choque de oferta potencial de 1/5 da produção de petróleo do mundo pode fazer com que haja um efeito cascata de uma eventual majoração do preço do barril do petróleo, consequentemente afetando o preço de combustíveis e eventualmente impactando no curto prazo a inflação dos países de todo o mundo, uma vez que o petróleo é um dos principais ingredientes inflacionários das nações. A gente tem associado a isso um movimento de eventual, aqui, suposições no campo das ideias, um maior regresso de investimentos aos Estados Unidos, de investidores institucionais, fundos, países, nações, uma vez que os Estados Unidos são historicamente conhecidos em momentos de guerra como país refúgio, um porto seguro para investimentos. Então as treasuries norte-americanas podem se beneficiar desse movimento. Você pode ter um movimento também para a Bolsa norte-americana, e isso eventualmente pode esvaziar um pouco o movimento de emergentes receberem esses recursos especulativos, esse capital especulativo, como nós, por exemplo, vínhamos recebendo nas últimas semanas. 2026 bateu aí pelo menos 12 recordes da Bolsa de Valores, alcançando 191 mil pontos históricos no Brasil, muito em função desse fluxo internacional de capital especulativo no Brasil. Esse capital, ele não tem sentimento, ele não tem carimbo, então ele vai para onde ele entende que tem maior relação risco-retorno, e no momento de guerra, eventualmente, isso pode fazer com que haja um fluxo para os Estados Unidos também de recursos internacionais, prejudicando um pouquinho a nossa bolsa. E por fim, mas não menos importante, isso pode fortalecer o dólar como lastro, e um dólar mais forte pode afetar o nosso câmbio. Isso pode também fazer preço na nossa economia doméstica, falando de Brasil, mas em outras nações também. E todo esse movimento pode fazer com que bancos centrais retardem eventual movimento aí de corte de juros, como é o esperado no Brasil em março pelo nosso Bacen. O Copom tinha sinalizado o movimento de corte ou redução de juros agora em março. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve passa por uma troca de presidentes ali em meados de maio. Jerome Powell está saindo, eventualmente vai ter a entrada de Kevin Warsh, o novo presidente, que tem característica de combate à inflação. E aí a sinalização de corte de juros nos Estados Unidos, que impacta o mundo inteiro, também fica um pouco prejudicada. Essa leitura fica um pouco prejudicada com a guerra. Tudo vai depender, esse movimento todo, de quanto tempo essa intervenção durar. Eu verdadeiramente acredito na capacidade bélica e de inteligência dessas duas grandes nações, Israel e Estados Unidos, um poderio articulado naquela região extremamente fragmentada, que pode fazer com que essa intervenção dure poucos dias, como assim foi a Guerra dos 12 Dias, que fez com que o Irã fosse dissuadido de movimentos mais contundentes. Cortou a articulação do Irã com seus proxies de terrorismo, notadamente Hezbollah no Líbano, Hamas na faixa de Gaza e os Houthis no Iêmen, e enfraqueceu, inclusive, na subsequência, ato contínuo, a aliança histórica que o regime dos ayatolás detinha
com Venezuela. É importante a gente lembrar que na nossa América do Sul a gente tinha um ator, uma nação grande, também sancionada, também no regime ditatorial, que fazia eco com o regime totalitário dos ayatolás e da sua guarda revolucionária, inclusive com exercícios militares, com alianças e etc. Então, o nosso vizinho Venezuela, a nossa vizinha Venezuela, é uma nação muito prejudicada ao longo das décadas por sanções, haja visto seu alinhamento com o hemisfério oriental e desalinhamento com os valores ocidentais de democracia, capitalismo e etc., fez com que também o Irã perdesse o seu entreposto latino-americano, assim como outras nações também foram prejudicadas na subsequência, notadamente Rússia e China. E esse pano de fundo todo faz parte aqui, para ir para a conclusão, Beatriz, de uma estratégia, numa visão de Donald Trump, de fortalecimento da hegemonia norte-americana no hemisfério ocidental e também na Europa, em contraposição à ascensão chinesa, que vem crescendo muito nos últimos 40 anos em termos de polo ou potência global, e através dessas proxies, que são muito alinhados com Rússia e China, ela ganha espaço e força no quadrante que é de dominância norte-americana. Então, Donald Trump, numa visão da doutrina Monroe, revitalizada, e também numa visão de Ronald Reagan, do Let's Make America Great Again, que ele adaptou para Make America Great Again, tem essa visão de fortalecimento norte-americano, uma resposta ao cidadão norte-americano em termos de controle da inflação, fortalecimento da economia, geração de emprego e renda, é o seu papel como presidente, a despeito das suas características e peculiaridades, e também de mexer no tabuleiro geopolítico internacional, global, de forma tal a não permitir que a ascensão chinesa, que está sendo extremamente bem sucedida, os chineses estão sendo bem sucedidos nessa estrutura, ameace movimentos geopolíticos macroeconômicos e especialmente valores ocidentais, notadamente os valores da democracia, os valores do capitalismo instituído, estruturado, que trouxeram a humanidade até onde nós o conhecemos. Inclusive a China, ela se beneficiou muito do capitalismo, aprendeu com o capitalismo e fez a sua forma, um capitalismo 2.0. Então a gente tem esse movimento de Donald Trump de segurar um pouco os polos e trazer o mundo para alguma normalidade. Você não faz isso apenas com diplomacia, eventualmente você faz isso com guerra. É triste. Eu sou iraniano nato, vim para o Brasil em 1987, acompanho com apreensão o que está acontecendo na minha terra natal, tenho parentes lá, não quero que essa guerra perdure por muito tempo, mas ao mesmo tempo eu enxergo a importância estratégica de uma intervenção israelense estadunidense de derrubar o regime dos ayatolás, que há 47 anos suprime a liberdade e os direitos do povo iraniano, o seu próprio povo sendo suprimido. Então é importante que esse movimento, que não necessariamente tem a ver com levar a democracia para o Irã, isso tem uma distância enorme do que nós enxergamos como análise geopolítica, mas sim um movimento de dissuasão de Irã para tentar destruir Israel, que não tem nada a ver com essa história toda, de tentar ameaçar o Ocidente, de financiar terrorismo. Então tem um porquê histórico, mas também tem um xadrez geopolítico de dissuadir China e Rússia de usar o Irã como proxy para se retroalimentar de recursos naturais, especialmente commodities, urânio, gás e petróleo, que é vendido majoritariamente para a China, e fazer com que esses países cujos valores não necessariamente correspondem aos nossos do Ocidente, recuem e haja a busca de uma certa normalidade. Eu acredito que esse movimento dual, Venezuela e Irã, tem um contexto verdadeiramente macro, numa estratégia de visão de Estado de Donald Trump, que está tendo a coragem, como líder forte que o é, de implementar, a despeito das suas características peculiares, num movimento de fortalecimento estadunidense, de repactuação de acordos e de alianças do hemisfério ocidental e europeus, e de certa dissuasão do movimento de levante chinês. E a gente tem a Groenlândia ainda também no meio dessa história toda, né, professor? Eu quero aproveitar, antes da gente entrar nesse aspecto pessoal do senhor, o fato de ser iraniano e olhar com apreensão também no coração mesmo para o que acontece no Irã, interpretando toda a questão, é claro, analítica, econômica e política desse fato, mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, de forma objetiva também, professor, sobre o fato do petróleo iraniano abastecer substancialmente a China e a Rússia
há décadas. Então a gente pode observar que é correto afirmar que Donald Trump atingiu uma peça nesse tabuleiro de xadrez geopolítico, mas consegue prejudicar outros dois oponentes, digamos assim, e até que ponto a gente pode realmente acreditar que China e Rússia vão ficar só no discurso defendendo o Irã e não vão realmente interferir militarmente ou até de outras formas, com retaliação política, econômica também, os Estados Unidos? Não tenha dúvida, Beatriz. Esse movimento, inclusive, é aguardado. Putin e o Kremlin já se manifestaram bradando sobre o movimento israelense e estadunidense, e a China, salvo engano, ainda não se manifestou, mas tardiamente irá se manifestar contrário. Aqui é importante observar novamente um pano de fundo. Eu vou fazer um resgate histórico para quem nos acompanha. Quando a Alemanha e o eixo do mal foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, notadamente Itália e Japão, os grandes vencedores foram Estados Unidos e União Soviética. É importante fazer esse equilíbrio de forças. Não foram só os norte-americanos, mas sim um dual. E o Muro de Berlim é a simbologia máxima dessa vitória desses players antagônicos e o afastamento deles, o recuo, criando ali aquela zona, aquela faixa ali de neutralidade, que é o leste europeu, e a OTAN se formou do lado mais ocidental, salvaguardando as duas potências nucleares militares à época. Nos últimos 80 anos, o mundo como nós conhecemos foi construído pela dualidade entre essas duas grandes nações, com seus efeitos positivos e negativos, a despeito de tudo que houve, guerras menores, guerras um pouco mais contundentes, mas a civilização humana, inclusive, uma manifestação em vários aspectos, por vídeo, possivelmente, pela dualidade, pela competição entre dois grandes polos, e também, especialmente, pelo fomento norte-americano a uma nova ordem mundial. Desde 1945, quando o dólar foi decididamente utilizado como lastro mundial, baseado no lastro em ouro, lá na Conferência de Bretton em 1945, que depois deixou de existir em 1971 por Nixon, a gente tem essa visão de 80 anos de algum grau de normalidade do capitalismo florescendo, fazendo com que o mundo experienciasse algum grau de avanço, de erradicação de fome, de doenças, de instalação de democracias do capitalismo pujante. 80 anos. Pois bem, esses 80 anos fizeram também que os Estados Unidos subsidiasse organismos multilaterais, dentre os quais a ONU. E a ONU é uma grande mesa ao qual se sentam todos os atores mundiais para discussões diplomáticas. Somente os Estados Unidos, ao longo dos últimos 80 anos, injetaram mais de 400 bilhões de dólares na ONU, apenas considerando a ONU e não outros organismos multilaterais. Na sequência vem a Alemanha e Japão com mais 180 bilhões, lembrando que a Alemanha e Japão foram reconstruídas pelos Estados Unidos e são suas aliadas históricas. A China vem lá na sexta, sétima posição com algo como 50 bi de injeção de capital na ONU. E para que a ONU serviu nas últimas décadas? Para servir de palco para regimes totalitários terem voz e vez, como o Irã, por exemplo. Como Venezuela, por exemplo. Eu não me esqueço da ONU nominando a ditadura iraniana dos ayatollahs como liderança do capítulo dos direitos humanos. Que direitos humanos que se reconhece através da ONU num país extremamente violento como o Irã. Então, o movimento que Trump faz de afastamento de subsídios da própria ONU, que está passando por dificuldades financeiras. Antônio Guterres anunciou recentemente que ele tem preocupações financeiras, e é importante que o tenha, porque o palco da diplomacia não pode ser o palco da conivência com regimes totalitários sanguinários que perseguem seu próprio povo ou que financiam o terrorismo. A gente precisa, enquanto nação global, de convergência, de relações multilaterais amistosas e de crescimento sustentado, sem esse movimento demagógico que foi sustentado com dinheiro americano contra a própria vontade dos norte-americanos, mas com a sabedoria de que isso poderia eventualmente culminar em um movimento como esse. A pandemia rompeu toda essa cadeia global produtiva, o custo de capital se majorou, a inflação tomou conta de várias nações e trouxe licença poética a líderes a reanalisar esses 80 anos pós-Segunda Guerra e de realinhar expectativas e forças. É importante recapitular que
logo depois da pandemia, Vladimir Putin bota lá suas manias de fora, invade a Ucrânia com apoio iraniano de drones e de armamento, uma vez que eles também têm sanções, e houve uma resposta rápida de Estados Unidos e de Europa, e aí a China ameaçando Taiwan, ameaçando outras regiões, e os Estados Unidos, como potência que o são, não poderiam ficar inertes. E é aí que mora o grande desafio de compreensão macro. Enquanto o Oriente, o hemisfério oriental, tem ditadores, líderes que ficam no poder décadas e implementam visões de longo prazo, o Ocidente, com a sua visão característica de democracia, que é a beleza da estrutura política que nós vivemos, tem alternância de poder. Então entra um presidente, sai outro, com uma visão um pouco diferente, realinha expectativas, e Donald Trump está tendo a coragem que talvez outros líderes históricos tiveram de fazer esse realinhamento, a despeito das suas características, mas comparável a Thatcher, Margaret Thatcher, a Winston Churchill, a Theodore Roosevelt e a grandes atores que, a despeito da percepção das suas características peculiares pessoais, está implementando uma visão de Estado que nos compete enquanto hemisfério ocidental e nos diz respeito, porque a gente depende muito, por exemplo, enquanto nação amiga que nós somos, Brasil, de vender para todo mundo. E a gente não quer conflito com ninguém. Então, que isso se pacifique, que se normalize e a gente volte a ter relações mais saudáveis também com Venezuela e Irã, a despeito de ideologias. Ideologia, no fim das contas, acaba prejudicando nossos posicionamentos, especialmente quando a gente observa esse movimento contra-ocidental, contra os nossos valores que emerge lá do Oriente. Perfeito, Beni Faddi, especialista em finanças e negócios internacionais. Muito obrigada pela atenção com a audiência da Jovem Pan, levando em consideração esse contexto pré- e pós-pandêmico. A gente já está há mais de meia década convivendo com essa instabilidade global. Professor, eu desejo pessoalmente aqui que seus familiares e amigos no Irã consigam passar bem por essa situação, assim como todos os civis. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, Beatriz, e o meu desejo é o mesmo. Boa tarde a todos. Uma ótima tarde.